Boa tarde, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para começar o nosso estudo essa tarde. Estamos estudando sobre o livro do André Luiz, psicografado pelo Chico, No Mundo Maior. Nós vamos dar as boas-vindas aqui para Denise, a Lúcia. Sejam bem-vindos. Jacinta. Aí nós vamos iniciar daqui a pouquinho com a música. O Marco vai tocar e cantar para a gente. E depois a gente inicia o estudo. Denise, boa tarde. Alessandra, boa tarde. Estamos preparando aqui para começar o nosso estudo. José Iraci, boa tarde. Nós vamos chamar o Marco, que ele vai tocar e cantar para a gente, e após a música nós iniciaremos o estudo. Celina, Rosilane, boa tarde. Nancy, Ormezinda. Aí o Marco vai tocar e cantar para a gente uma música. Boa tarde, gente. Canto devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco sei ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Obrigado, gente.
Gente, muito boa tarde. Nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo, deixa eu ver aqui, do capítulo 10 do livro Mundo Maior, Dolorosa Perda. É um assunto assim muito delicado, né? Complexo, é a questão do aborto delituoso, mas se a equipe espiritual, né, que coordenou todo o trabalho do Chico Xavier, do André Luiz, né, porque o André Luiz ele é considerado o intérprete dessa obra, nós percebemos que vários ensinamentos são os mentores que passam, os espíritos mais elevados do que ele que passam, e ele vai anotando, né, esses ensinamentos e depois passa através da mediunidade do Chico. Então é um trabalho assim muito bem organizado. Então eles procuram, a gente percebe que eles vão procurar colocar assuntos, porque é uma obra muito completa em termos de ensinamentos, para o nosso direcionamento aqui na Terra, né, para que a gente viva com mais equilíbrio, que a gente encontre nossa paz, que a gente viva com mais harmonia. É um roteiro mesmo, é um alerta, é um roteiro, são exortações para que a gente continue impulsos, para a gente continue a nossa existência aqui na Terra realmente com mais equilíbrio, porque como aprendemos, a Terra ainda não é um planeta feliz totalmente, né? Nós chegaremos a mundos felizes, mundos interiormente felizes, porque na realidade o exterior, né, nós vemos o mundo de acordo com como nós somos. Tem um pensamento que diz que nós não vemos o mundo como ele é, nós vemos o mundo como somos. É um pensamento muito interessante esse aí, porque a gente percebe que às vezes a gente acorda de manhã e vê determinada cena de uma forma, no outro dia a gente acorda e vê aquela cena de outra forma, de outra maneira. Às vezes a gente vê uma pessoa de uma maneira, no outro dia a gente vê aquela pessoa de outra maneira, e é a mesma pessoa, a mesma cena, a mesma situação. Então é muito real isso aí, nós vemos o mundo como somos, né? Então na medida que nós vamos evoluindo gradativamente, nós vamos vendo o mundo de uma forma melhor, de uma forma mais bela, de uma forma mais suave. Então esses espíritos muito avançados, muito evoluídos, realmente eles veem o mundo de uma forma muito diferente do que a gente vê, a maioria da gente, né? A pessoa, um espírito está no nível primitivo ainda, às vezes um mundo bem interior, bem primitivo, ele vê o mundo também de forma diferente, né? Se várias pessoas, a gente vemos uma árvore, né? O madeireiro ele vai olhar para a árvore e vai imaginar, nossa, né, dá uma boa tora ali, né, posso vender essa tora, essa madeira. Um ecologista vai olhar a árvore com olhos diferentes, né, olhos de proteção do meio ambiente. Um poeta vai olhar uma árvore desflorida e fazer um poema, né, uma poesia. A pessoa que está passando ali cansada, né, o corpo dolorido, cansada, ela vai deitar debaixo da árvore e vai descansar. Então é um sentimento de agradecimento àquela árvore. E a árvore é a mesma, só que cada um viu com olhos diferentes. Então, isso que a gente percebe, realmente essa obra do André Luiz, ela busca, né, os espíritos mais elevados que coordenavam essa obra, eles buscam cercar todos os assuntos, todas as questões, todas as nossas dúvidas, indagações, para nos esclarecer, para que a gente tenha um bom direcionamento,
independente do nível de evolução que nós estamos, do ângulo de visão que nós temos da vida, nós vamos perceber que é uma obra que vai atender todos nós. Todos nós. Atende o adolescente, atende a pessoa mais idosa, atende a pessoa mais na fase madura da vida. É uma obra que realmente atende todos nós, não é? E é uma obra para agora e para muito tempo ainda para frente. Então, gente, neste capítulo, Dolorosa Perda, ele vai abordar uma jovem que buscou de uma forma muito intensa, os prazeres fáceis da vida, principalmente na área do sexo, né, com desequilíbrio, porque tudo na vida é o equilíbrio, né, que nós aprendemos, como dizia Buda, né, Siddhartha Gautama, o Buda, como ele dizia, é o caminho do meio, é o equilíbrio em tudo, né? É o equilíbrio que nós devemos buscar. Então, tudo aqui na Terra é para a gente usar e não abusar, não é? A gente vê o próprio telefonia celular, hoje a internet, muita gente fala, isso é uma perdição, né? Não, é uma bênção, depende da forma que nós usamos, não é? Hoje, como é que nós ficaríamos nessa pandemia sem internet? Não, ficaria muito difícil, né? A gente vê o tanto que, através da internet, estamos resolvendo vários problemas, várias situações. A mesma coisa, temos uma faca na cozinha, usamos ela durante 30 anos para descascar fruta, verduras, tal. Usamos ela, é um instrumento maravilhoso. Alguém pode pegar a faca e pode tirar a vida de alguém. O problema é da faca? Não. O problema está dentro da gente, né? Ou solução ao problema dentro da gente. Então, a gente buscar realmente o equilíbrio. Então, nessa área aqui, vai mostrar que a jovem, ela buscou de uma forma desenfreada, né, as sensações mais fortes da vida, e ela ficou órfã de mãe aos 17 anos. Então, nesse momento aqui, que o André Luiz narra, ela está com 25 anos, e ela está grávida, já de 4 meses, está prestes a cometer um aborto. A mãe desencarnada está intercedendo por ela, e ela vai junto dos mentores pedir ajuda. Então, o Calderaro com o André Luiz estão na casa, juntamente com a mãe desencarnada, para auxiliá-la, para remover, né, para tirar aquela ideia, que ela tire aquela ideia, que ela mude, né, de pensamento, de objetivo, e não faça o aborto. Então, nós começamos a estudar esse capítulo há 15 dias atrás. A semana passada a Marla, né, e o Marcos deram continuidade, e hoje nós vamos finalizar esse capítulo, né? É um pouco forte, porque eles não conseguem, né, demover a ideia fixa dela realmente do aborto. Eles não conseguem, nem a própria mãe, porque em desdobramento físico, quando ela dorme, né, através de um anestésico, de um calmante, né, que a enfermeira aplicou, é um sono induzido, ela dorme, em desdobramento conversa com a mãe desencarnada, e a mãe tenta fazer com que ela não faça que ela não cometa aquele crime, né? Mas ela não arreda o pé. Então nós estamos nessa situação. E numa conversa com a mãe, ela diz para a mãe o seguinte: por que a senhora não me deu esses conselhos quando eu estava aqui na Terra? Por que a senhora não me deu esses conselhos, né? A senhora está falando agora. Porque realmente quando nós desencarnamos, estamos no plano espiritual, a visão de mundo é totalmente diferente, né? Os valores, né, nós conseguimos enxergar de uma forma diferente. Nós conseguimos enxergar a vida, as situações de forma diferente. Porque quando estamos aqui encarnados, estamos muito presos, às vezes,
a situação econômica, a situação social, né, o parecer, né, a opinião das pessoas. Nós estamos muito presos a essas situações. Quando desencarnamos, não, a visão é totalmente diferente, a visão é espiritual. E a mãe estava com a visão espiritual, né, e tentando que a filha removesse aquela ideia, mas ela não consegue. Então ela fala assim: mãe, a senhora, quer dizer, me ensinou uma vida fútil, né? Ela era de família muito rica, tinha muito dinheiro, então uma vida fácil. Então ela não conseguiu ensinar para ela o valor do trabalho, né? O valor, né, da humildade, né? O valor realmente do compromisso com a nossa consciência, né? O valor da oração. Ela não conseguiu passar esses valores para ela, então ela não aprendeu. Então o Emmanuel, numa mensagem belíssima através do Chico, ele disse o seguinte, que a caridade completa, nós conjugamos 4 verbos, que é o dar, receber, aprender e ensinar, que às vezes nós passamos muito tempo doando, às vezes coisas materiais, né? Doando. Importante demais, mas a caridade não é completa. Então a caridade completa é nós doarmos e sabermos também receber, porque na vida a gente está sempre precisando de alguém, sempre precisando de uma mão alheia, sempre. Nós temos humildade para aceitar ajuda, humildade para aceitar a situação. Precisamos, porque todos nós precisamos. O Chico Xavier disse uma vez que quando alguém o questionou sobre essa assistência social, né, ficar distribuindo alimentos, distribuindo agasalho e tal, questionou com ele se não seria melhor dirigir aos grandes governantes para ajudar a sociedade, né, de uma forma mais ampla, porque o compromisso realmente da assistência social, primeiramente, é dos governantes. Mas, como disse o Chico Xavier uma vez, se nós estamos diante de uma casa incendiando, pegando fogo, nós vamos pegar um balde com água que está do nosso lado e jogar no incêndio, ou nós vamos esperar o corpo de bombeiro? Então, instintivamente, nós estamos com um balde de água e nós vamos jogar no incêndio. Depois, se o corpo de bombeiro chegar ou não chegar, a hora que chegar, nós já jogamos o nosso balde. Então ele disse o seguinte, que se a pessoa chega até a gente e pede, às vezes pede um dinheiro, pede um agasalho, pede um pão, né, pede um alimento, nós vamos dizer para a pessoa: não, isso é a responsabilidade do governo, né? Eu não vou te dar esse pão, não. Não, nós vamos dar um pão ali. Às vezes a pessoa está com fome, não é? A gente vai dar aquele alimento para a pessoa. Então, mas é que o Emmanuel vai dizer para a gente que é fundamental, né? E o Chico disse também que quando ele era criança, dos 5 aos 7 anos, ele conviveu com a madrinha, Ritinha, e ele passou muitas dificuldades. E ele disse que passava, né, às vezes fome. E muitas pessoas doaram alimento para ele. E ele disse que ficava muito grato às pessoas que doavam alimento para ele não ficar com fome. E ele falou que tem certeza que aquelas pessoas que doaram também sentiram felizes pelo reconhecimento dele, pela gratidão dele. Então, o Chico disse que esse ato de nós interagirmos, doar e receber, nós vamos criando elos espirituais para a eternidade, né? Então é importante, porque muita gente fala às vezes: não, dar as coisas só não adianta, né? Ou é muito pouco. Tem gente que fala: não, tem que ensinar a pescar, não pode dar o peixe. Madre Teresa de Calcutá disse uma vez o seguinte: o repórter disse para ela: madre,
não seria melhor a senhora ensinar esse povo a pescar do que dar o peixe? Ela falou assim, sim, meu amigo, sim, falou para o repórter, né? Mas esses pobres que eu ajudo, eles não contêm força para segurar a vara. Então eu ajudo eles a ter força para segurar a vara, para depois ensinar a pescar, né? E disse para o repórter assim, quem sabe você tem condição de ensiná-los a pescar, né? Porque eu, por enquanto, estou ensinando eles a segurar a vara, né? Então, é fundamental, é importantíssimo a gente repassar recursos, né? Porque na realidade a gente está doando, a gente está dando um pouco de arroz, um pouco de feijão, um prato de comida, né? Um pão, nós estamos repassando, transferindo recursos, que na realidade não são nossos, tudo pertence a Deus. Mas existe a caridade de aprender e ensinar. É aquilo que sai da gente, que nós podemos ensinar. Porque todos nós podemos ensinar e todos nós podemos aprender, né? E devemos. Então sempre temos alguma coisa para ensinar, sempre temos. Porque como nós estamos comentando, nós vemos o mundo de uma forma individual. Não existe ninguém neste mundo, neste universo, que vê o mundo da forma que nós vemos, da forma que nós enxergamos. Só nós enxergamos daquela forma. Então, nós temos muito para ensinar, muito, e temos muito para aprender. Então, é uma via de mão dupla. Então, tanto do lado material, né, dar e receber, né, e ensinar e aprender. São vias de mão dupla, que a gente precisa estar sempre atentos, né? Essa humildade de aprender, de perceber que tem alguém que sabe mais do que a gente. Hoje, com tantas crianças evoluídas, reencarnadas, né, nós aprendemos tanto com as crianças. Naturalmente aprendemos, porque Jesus comparou o reino dos céus às crianças, a humildade, a simplicidade do espírito quando está na fase infantil. Aprendemos muito. Então, se nós prestarmos atenção, nós aprendemos muito com as crianças. Elas nos ensinam muito, né? Através de pequenos detalhes, através de gestos, através de palavras, através de colocações, aprendemos muito. Então, estamos na Terra, gente, nós estamos aqui para evoluir, né? Então, prestar atenção nisso. O tanto que nós podemos aprender a cada dia. Cada dia são lições preciosíssimas de estarmos aqui encarnados, né? Então, só para fazer uma introdução, nesse diálogo da mãe com a filha, porque a filha vai dizer, mãe, você não me ensinou isso quando eu estava aí, encarnada, né? Quando você estava encarnada, você não me ensinou esses valores. Então, é muito importante os adultos ensinarem para as crianças, não é? Os professores ensinarem para os alunos, tios ensinarem para os sobrinhos, né? Avós, as pessoas responsáveis ensinarem para as crianças aquilo que é importante para o adulto, esses valores nobres, humildade, simplicidade, né? Responsabilidade, equilíbrio em tudo, não é? Principalmente a oração, né? A importância da oração. Nós vemos nas reuniões mediúnicas, às vezes o espírito está ali há muitos anos em sofrimento. Quando nós convidamos o espírito para rezar, ele fala assim, minha mãe me ensinou a rezar, né? Depois eu não pratiquei a oração durante a minha vida, mas minha mãe me ensinou, eu lembro. Então a importância, o Chico Xavier disse que quando as pessoas chegavam para ele e diziam que não acreditava em Deus, ele chorava interiormente, ele dizia para as pessoas depois. Ele chorava interiormente, por quê? Porque ele falou assim, eu tinha 2 anos, a minha mãe me pegava no colo, me levava de fora da casa e me mostrava as estrelas, a lua. Durante o dia mostrava o sol, as flores, os pássaros, as árvores. E dizia assim, filho, tudo isso foi Deus que fez. Se você crescer e alguém disser para você que Deus não existe, não acredite, porque Deus existe. Então ele diz que
foi muito forte o que a mãe dele passou para ele, a ideia de Deus, quando ele era criança. Porque a mãe biológica desencarnou, ele tinha 5 anos, então foi do 0 aos 5, e ela passou muitos valores para ele, que ele carregava esses ensinamentos a vida toda, não é? Então, gente, essa ideia, nós estávamos até vendo uma crônica do livro de Humberto de Campos. É muito interessante, porque um espírito, ele chega numa região trevosa, onde tem vários obsessores, espíritos vingadores, fazendo planos para atacar os encarnados. E esse espírito mais evoluído chega ali. Quando ele chega, um dos chefes ali daquele bando, diz para eles, para aquele grupo de espíritos: olha, calma, né? Deixa esse espírito passar. Aí eles ficaram assim, né? Porque eles estão sempre em guerra, a luz com as sombras, né? As trevas, né? Com a luz, sempre em conflito. Então, calma, ele disse, né? Deixa esse espírito passar. E esse espírito passou, socorrendo, resgatando, ajudando outros espíritos. Aí ele chega, esse espírito mais evoluído, chega para esse, que era um dos chefes lá desse grupo de espíritos trevosos, disse: você me conhece? Ele disse sim. Aí os companheiros dele disseram: mas o que ele te fez? Ele disse assim: eu estava encarnado, né, quando eu estava na Terra, ele me ajudou com alimentos para minha família, ele me ajudou com agasalhos para que eu não sentisse frio, ele me ajudou com um teto, e foi enumerando todas as coisas que aquela pessoa de bem tinha ajudado. E os companheiros diziam: o que mais? O que mais? Ele ia falando tudo o que ela havia ajudado, tudo que aquele espírito mais elevado, quando estava encarnado, tinha ajudado ele. Aí o espírito mais elevado diz assim: olha, eu fiz, né, muito pouco, né, por você ser tão grato a mim, era apenas uma transferência realmente de recursos, né? Mas se você é tão grato a mim, por que você continua nessa situação, né, de maldade, de vingança, né, obsidiando? Por que você continua? Aí ele fala uma coisa muito interessante, que nós fizemos a ligação com essa mãe dessa jovem que queria abortar. Ele diz o seguinte para esse espírito mais elevado: você salvou a minha vida, mas você não me ensinou a viver. Então, por isso que a gente lembra essa colocação do Emmanuel, né, da verdadeira caridade conjugar os 4 verbos: ensinar, né, aquilo que é bom para a gente, né, a gente poder ensinar, não querer fazer pregação, não querer abrir a cabeça das pessoas e colocar lá dentro, né, mas quando nós somos questionados, ou principalmente através também do exemplo, né, como Jesus exemplificou, então a gente está sempre ensinando e aprendendo. Então nós vemos que a mãe sofre muito com essa situação, porque a filha não remove a ideia de forma nenhuma, né? E a filha vai cometer o aborto. Então, gente, é um momento pesado, né? Uma vibração tensa, né? Desse momento, mas o André Luiz vai falar em relação ao ódio, porque acontece o aborto. Então, o espírito, ele havia reencarnado, estava em processo de reencarnação para reconciliar com a futura mãe. Então, aprendemos muito com a espiritualidade, muito, que a reencarnação, estarmos aqui novamente, é uma bênção, Estamos aqui para evoluir, mas estamos aqui também reajustando e reconciliando com desafetos do passado. Muitas situações, muitas. E às vezes entre pai e filho,
pai e filha, né? Mãe com filhos, filhos com mãe. Acontece muito esses reajustes, muito, muito. Entre irmãos, acontece muito. Acontece também em grupos afins, são almas afins. Não tão intenso quanto o reajuste, na atual situação que nós estamos encarnados, né? Nós estamos vivenciando agora essa fase de provas e expiações. Então tem mais reajustes do que almas afins junto. São muitos reajustes que nós precisamos. Mas a gente tem que ter essa consciência, nós precisamos aproveitar a encarnação para reajustar, né? Essa consciência nós temos. E reajustar com amor, sublimando, não apenas tolerando, né? É como aquela mulher que desencarnou e falou assim: ufa, fiquei livre do meu marido, né? 40 anos tolerando aquela coisa. Depois de algum tempo, ela quis saber o que iria acontecer com ela. Aí os mentores disseram assim: daqui a um tempo você vai reencarnar. Ela disse assim: mas com quem? Eles disseram: com ele mesmo, né? Com o antigo esposo. Mas ela disse: mas como assim? Eu tolerei ele 40 anos. A senhora a tolerou, mas não amou. Agora a senhora vai voltar para amar. Então é delicado, né? É meio complexo. Então, estamos aqui para reajustar. Então, a oportunidade, já que a jovem partiu para um caminho desregrado, a espiritualidade aproveitou. Não seria o momento ainda de reencarnar aquele espírito, mas pelo livre-arbítrio dela, porque com o nosso livre-arbítrio nós podemos alterar o nosso destino para melhor ou para pior, todos os dias, com os nossos sentimentos, pensamentos, palavras e atitudes. Nós estamos alterando sempre o nosso destino, tanto para melhor quanto para pior. Estamos sempre alterando. Ela alterou para pior, né? Naquela fase. Então eles aproveitaram e reencarnaram um espírito, ligaram um espírito que era um desafeto dela do passado. Então, se ela aceita aquela gravidez, se ela aceita o nascimento daquele espírito, eles iam passar por determinados sofrimentos, iam passar sim, mas ia acontecer um reajuste muito grande do passado. Então aquele ódio que eles tinham pelo outro ia começar a dissipar através da ligação de mãe com filho, né? Ia ser uma ligação assim um pouco dolorosa, né? Às vezes muitos atritos, mãe com filho, mas ia chegar no momento que ia começar a diluir aquele ódio para começar a nascer um amor ali, que é o objetivo, né? Principalmente nesse momento nós estamos encarnados, né? A gente diluir o ódio, né? E façamos que nasça o amor. Mas aí ela cometendo este ato, ela desfez aquela programação e voltou novamente, nasceu novamente aquele sentimento, brotou novamente aquele sentimento de ódio, principalmente do filho com a mãe. Então, é um processo muito doloroso, porque acontece até a desencarnação dela no próprio aborto. Então nós vamos ler só um pedacinho aqui, gente, que o André Luiz vai narrar para a gente. Só um minutinho. Então, os dois espíritos ficam ligados após o aborto, eles ficam ligados, né, com uma energia de ódio muito grande, tanto dela para ele quanto ele para ela. E o André descreve assim: o Calderari, desculpa. O ódio, André, diariamente extermina criaturas no mundo, com intensidade e eficiência mais arrasadoras que as de todos os canhões da terra troando a uma vez. É mais poderoso entre os homens para complicar os problemas e destruir a paz que todas as guerras conhecidas pela humanidade no transcurso dos séculos.
Olha só, né, gente? Ele falando sobre o ódio, que cria-se mais problema. O que ele fala? É mais poderoso entre os homens para complicar os problemas e destruir a paz, o sentimento de ódio, que todas as guerras conhecidas pela humanidade no transcurso dos séculos. Olha esse sentimento de ódio. E o André Luiz vai dizer ainda numa mensagem que o ódio, ele não é antítese do amor, não. Ele é o amor que adoeceu, né? Na realidade, às vezes, várias situações que acontecem essas ligações de ódio, já existiu amor um dia. Às vezes, por exemplo, um casal está junto, se amam, de repente um trai o outro, cria-se às vezes do outro um sentimento de ódio tão grande que às vezes vai demorar séculos para dissipar aquele sentimento de ódio que foi criado, porque o amor adoeceu, né? E o que o mentor está orientando aqui, está esclarecendo, que esse sentimento de ódio ele destrói às vezes mais do que as guerras, né? Então é um sentimento muito forte. Agora o André vai comentar para a gente. Exclamei aflito, contemplando o duelo de ambas as mentes torturadas, da mãe e filho. Como ficarão? Permanecerão entrelaçadas assim e por quanto tempo? Então, como o amor atrai, o ódio também atrai, né? Então, aí onde eles perguntam por quanto tempo eles vão ficar entrelaçados nesses sentimentos de ódio. Aí ele responde: Calderaro fitou-me com acabrunhamento de um soldado valoroso que perdeu temporariamente a batalha e informou. Porque quando os mentores chegam para nos ajudar e nós mudamos a nossa atitude para o caminho do bem, é uma festa espiritual. Eles ficam muito felizes. Quando acontece uma queda nossa moral, né, principalmente moral, eles ficam tristes também, porque são como pais cuidando de crianças. Eles estão constantemente nos amparando, nos ajudando, nos exortando para o bem, nos estimulando, nos intuindo. Eles estão sempre nos ajudando. E quando a gente toma os bons caminhos, uma resolução boa, sadia, perante as leis de Deus, eles fazem festas no plano espiritual. Fazem festa. Então, nesse momento aqui, ele se sente derrotado, perdeu a batalha. Tudo que eles fizeram para ajudar não conseguiram. Então, ele se sente parcialmente derrotado. Então, ele diz assim: agora, nada vale a intervenção direta. Quer dizer, não tinham nada para fazer mais. Só poderemos cooperar com a oração do amor fraterno. A oração sempre ajuda em qualquer situação, aliada à função renovadora da luta cotidiana. Quer dizer, com o tempo, nós angariamos dores, sofrimentos, desequilíbrios. Então, nós vamos precisar do tempo também para reajustar. Quando vemos, assim, às vezes, patologias, né, às vezes difíceis, patologias, né, nós, assim, principalmente na área psíquica, emocional, às vezes a pessoa passa a encarnação toda, né, com um desequilíbrio psíquico. É uma fase de tratamento que a gente tem que ter um carinho muito grande. É por isso que muitas vezes as mães de crianças excepcionais, né, totalmente deformadas, aquele carinho muito grande, que é fundamental, porque o espírito está numa fase de tratamento, ele está numa fase a caminho da cura, e nós só conseguimos essa cura com os nossos desequilíbrios reencarnando aqui, e muitas vezes reencarnações dolorosas. Então, num caso desse, igual o André Luiz fala, que agora o mentor fala, que é a oração aliada à função renovadora da luta cotidiana. Quer dizer, que eles vão ter a oportunidade futuramente de reencarnar
mas de forma dolorosa. Então são às vezes provas dolorosas, né, de muito sofrimento, mas são reajustes fundamentais. Fora também que no plano espiritual, os espíritos vão reajustando com o sofrimento também. Consumou-se para ambos doloroso processo de obsessão recíproca. Então, um obsidiando o outro, de amargas consequências no espaço e no tempo, e cuja ascensão nenhum de nós pode prever. Porque, gente, Deus é amor, né? Deus é bondade. Deus quer o nosso bem, mas na sua inteligência, né, divina, Deus criou o livre-arbítrio, que nós podemos escolher entre o bem e o mal, entre o equilíbrio e o desequilíbrio. Todo momento nós temos condições de escolher. Então Deus permite que nós escolhamos os nossos caminhos para recebermos as consequências daquela escolha. Então Ele nos criou simples e ignorante, mas através das experiências, do aprendizado, né, do ir e voltar, né, a gente vai para o espiritual, volta para cá, aprende lá, vem aqui para provar o que nós aprendemos, não é? Esse vai e vem, nós vamos evoluindo. Então, o esclarecimento é muito importante. Por isso que o Emmanuel vai dizer de ensinar e aprender. Então, nós temos hoje, principalmente na literatura espírita, mas muitas obras maravilhosas, principalmente essa obra escrita através do Chico Xavier, né? Alguns dizem mais de 500 livros, outros falam 400 e tanto, tal, mas é mais de 400 livros. Porque depois que o Chico desencarnou, eles estão editando ainda mais livros, às vezes de originais inéditos. Está acontecendo isso. Então são muitos ensinamentos. Nós temos o Evangelho, claro, de Jesus, né? E temos a codificação, as obras codificadas por Allan Kardec, e temos essas obras escritas por vários médiuns, né, confiáveis, principalmente através do Chico Xavier, trazendo esclarecimentos para a gente, para que nós pautemos a nossa vida com mais equilíbrio, com mais discernimento, para que a gente erre menos e acerte mais, porque errar nós vamos errar, né? Nós estamos ainda, né, numa fase muito infantil espiritual, a maioria de nós, ainda vamos errar muito, mas que erremos menos, não é? E passamos a acertar mais, porque é muito bom, né? É muito gratificante nós chegarmos no momento de adquirirmos parcialmente a paz, não a paz verdadeira, a paz absoluta, mas uma paz parcial. É o maior tesouro que o Espírito conquista, uma paz parcial. Então, assim, ou a gente ter dinheiro ou não ter, né? Porque são provas também, ter saúde ou não ter, né? Ter determinadas condições sociais elevadas ou não, independente da situação que nós estamos vivendo exterior, nós conquistarmos a nossa paz, relativamente. É possível? Mas precisamos buscar o caminho correto, né? O caminho da gente conquistar essa paz. Então, se até hoje nós erramos tanto, falhamos, é o momento de começar, é o momento de recomeçar, porque tem um pensamento que diz que Deus cobra em prestações o que a gente comprou por atacado, né? Então Deus é maravilhoso conosco. Nós podemos ter errado, ter falhado, ter feito isso, aquilo, tal, mas Deus nos olha de hoje para frente. Jesus nos olha de hoje para frente. Ele olha as nossas intenções, né, a nossa vontade. Então, nós temos essa oportunidade de recomeçar todos os dias, não é? Então, a gente percebe o próprio exemplo da natureza, né? O sol esconde, vem a escuridão, para a gente nos interiorizar, refletir mais, e o sol nasce novamente, nos mostrando, dando a oportunidade de um novo recomeçar, né?
é um amanhecer exterior e um amanhecer interior. Então, cada manhã nós temos a oportunidade de recomeçar, de fazer um amanhã, né? Fazer um dia, né? Um dia mais feliz em nossas vidas. Gente, nós vamos então partir para o final da nossa reunião, esse estudo dessa tarde, e convidamos a todos, do próximo sábado, 19h30, estaremos aqui novamente, né, se Deus quiser. E também gostaríamos de comentar que nós voltamos com os passes nas quintas-feiras. Não é reunião normal, apenas passes e água fluidificada. A pessoa traz uma garrafinha com água de casa, a água é fluidificada aqui no núcleo, depois a pessoa leva para casa e vai tomando. Nós estamos dando passe em torno de 10 pessoas. Entra 10, toma o passe, sai, entra mais 10. Assim que as pessoas saem, a gente higieniza todas as cadeiras, tudo. Nós estamos fazendo com o maior cuidado possível, né? Dentro das normas sanitárias, tudo direitinho. Mas está sendo um trabalho muito bom. Então, nem precisa chegar às 8 horas. Pode chegar umas 8h10, 8h15, 8h20. Nós estamos de 8 às 9. Então, vão entrando grupos de 10 em 10, sabe? Toma o passe, que é uma oração, e depois a pessoa sai com a água fluidificada. Todas as quintas-feiras, de 8 da noite às 9 da noite. Estamos convidando a todos. Então, nós vamos partir agora para o final do nosso estudo, né? E desejamos a todos uma boa tarde, uma feliz tarde e um feliz, né, resto de semana para todos nós. Fiquemos com Deus.